Dando sequência às nossas entrevistas com o tema Morte, Fim ou Recomeço, aqui no Penso Logo Pergunto eu recebo hoje Genilson de Oliveira Santos, meu grande amigo, ele que segue a doutrina espírita kardecista e vai trocar uma ideia comigo em relação a esse tema. Genilson, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando a doutrina espírita para o pessoal que está nos assistindo agora. Ok, Genilson, como é que você define a tua fé? Pois é, eu nasci católico, né? Acho que a maioria de nós, né, nasce católico. E eu tenho uma fé muito boa, cara. Mais pra frente, o que aconteceu? Vamos voltar um tempo, né? Eu fui católico, vamos mais pra frente, então. Quando que eu comecei a acreditar no espiritismo? Ok. Quando meu pai faleceu, eu sei que parece uma coisa meio estranha, né? Mas quando meu pai faleceu, cara, logo no começo, logo na primeira semana do falecimento dele, eu tive um sonho com o meu pai. A gente está falando de que ano isso? Cara, eu não lembro o ano, mas eu tinha meus 24, 25 anos. Então a gente está falando de mais de 20 anos atrás? Sim, eu vou fazer agora, esse ano eu faço 50, né? Então por aí, isso, tem quase 25 anos. E eu tive um sonho com ele. Todo mundo pode pensar que assim, foi apenas um sonho. Mas foi muito real. Foi muito real mesmo. E ele aparecia num lugar florido, cheio de flores. E eu fui conversar com ele. Eu vi que ele estava preocupado, até então, no sonho, que parecia não ser um sonho. Sim. E era um lugar florido, bonito. Que eu conversei com ele, cheguei, parece que tocar nele. E falei, pô, pai, você está vivo, tudo, né? E ele desceu num lugar florido, bonito, e ele estava com um semblante de preocupação, e ele me falou 3 coisas, parece até mentira, mas foi o que aconteceu. Ele me contou 3 coisas que mais para frente aconteceram. Então, no caso, nesse sonho que você teve, no caso, simbolizado pela presença do seu pai, no qual ele falou 3 coisas, você pode entender ou interpretar que foram 3 profecias? Exatamente, 3 coisas que mais para frente vieram a acontecer, né? E aí, quando eu acordei, e a outra, e quando ele se foi no sonho, geralmente quando você acorda, geralmente quando você está dormindo, você acorda, você não vê que você acorda, quando vê o despertou alarme, você está acordado. Eu me senti vindo para o meu corpo, e eu acordando assim levemente com aquela lembrança. Aquilo lá eu falei, parecia que tinha acontecido mesmo. Como uma viagem astral? Exatamente, foi uma coisa diferente, entendeu? Sonhar todo mundo sonha, eu sonho também, sempre sonhei, quem que não, né? Quem que nunca? Mas aquilo foi diferente, teve um quê diferente. E a partir daí eu comecei a indagar. Eu falei, caramba, existe então vida após a morte? Será que é isso mesmo? Né? Será que teve essa comunicação mesmo? E a melhor coisa que tem, se você está na dúvida, é correr atrás e estudar em relação a isso. E não criticar. Aquela história, falta de conhecimento, você tem medo. Os filmes de Hollywood, eles fazem muito auê, assim, em cima de espíritos, fantasmas. E não é nada disso. Não é nada disso mesmo. Eu sou espírita já há um tempo. E pergunto, mas tu já viu alguma coisa? Cara, eu nunca vi nada, velho. Nunca. Quando tu vai lá, numa casa espírita, tu vê... Não, cara. Muito pelo contrário, uma paz interior incrível. Entendo, cada um tem sua religião, cada um acredita no que quer, né? Eu até entendo isso aí. Mas assim, para mim, é uma paz interior, entendeu? É um consolo. Quando minha mãe faleceu, meu pai faleceu primeiro, né? Minha mãe faleceu bem depois, inclusive foi aqui, em Santa Catarina, porque eu sou de São Paulo, sou de Santos. E, claro, chorei tudo, né? A gente sente a falta, mãe, pai, imagina, né? Só que assim, eu estava mais confortável. Sabendo que ela está indo para um lugar bom, que a gente faz uma oração e ela de onde ela estiver, ela sente isso. Porque o espiritismo é isso, cara. Se falecer uma pessoa e você faz uma boa oração, você imagina que está entregando flores para ela, sabe? É oração. Uma oração que todo mundo sabe fazer, né? E que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso também. Por que não? Pai Nosso. Outra coisa também, voltando ao assunto de espiritismo, tem muitas pessoas já me vieram perguntar isso aí. Genilson, o espírita, ele acredita em Deus? Cara, claro que acredita.
Mas aí eu falei para essa pessoa, de onde tu tirou isso? Ah, porque falaram, cara, vai ver, vai estudar, vai ver isso aí antes de, né? Morte, fim ou recomeço? Eu acho que o teu legado continua. E é isso que é interessante. Acabou tudo que tu fez, acabou. Exato. Não. O teu conhecimento vai contigo. Você vai ser o Luan, conhecedor, historiador, né? Lá do outro lado também. E vai poder ajudar lá do outro lado também. Tem pessoas que não acreditam que morreu, acabou. Tudo bem, entendo. Como eu te falei, cada crença é uma crença. Eu não estou aqui para julgar. Claro. Eu acho que ninguém deve julgar a crença. Cara, se você está satisfeito em ir numa igreja católica, ótimo. Segue, né? Se você está satisfeito em ir numa evangélica, ótimo. O pior é você não procurar religião nenhuma. Verdade. Né? Ah, não tenho religião nenhuma. Entenda, tem pessoas que não querem religião também. Mas, cara, é bom ter uma religião dentro de você. Exato. Né? É interessante isso. Se religar com o Altíssimo, né? Exatamente, entendeu? E a morte. A gente também, outra coisa em relação à morte, claro, continua lá do outro lado. Por isso que falam assim, que morreu, vai ter o descanso eterno. Não, do outro lado tu vai trabalhar também. Do outro lado tu vai exercer. Como é que é esse outro lado? O que seria esse outro lado? É assim, ó. Como eu volto a dizer, para quem acredita, né, ou para quem quiser pesquisar, dentro da tua visão exatamente, espírita. pode pesquisar em relação à doutrina espírita. Cada lugar tem a sua colônia. Para quem viu, de repente, o filme Nosso Lar, o Nosso Lar é uma colônia do Rio de Janeiro. E aqui em Santa Catarina nós temos outra. Existem colônias. Cada estado tem uma colônia. Exatamente. Cada país também tem suas colônias. Isso, tem a sua colônia, é isso aí. E onde lá você vai... É como se você fosse viajar. Vou viajar para o Japão. Sim. Lá eu vou viajar para esse, vamos dizer assim, esse outro lugar. Onde lá, claro, bem melhor que aqui. Né? Onde você encontra um espírito, né? Um estado de espírito bem melhor, um discernimento bem melhor. Né? Tu vai gostar realmente de estar lá. Sim. Pode ver que tem aquelas pessoas que, inclusive, estava falando do Netflix, que tem aquela, além da morte, né, um documentário de várias pessoas relacionadas que teve aquela EQM, que é a experiência, né, quase morte, que estiveram quase lá do outro lado e sentiram aquela paz interior e não querendo voltar mais. E todas relatam praticamente a mesma experiência. A mesma túnel, de um jardim, de pessoas conhecidas, um avô, um tio, um pai, uma mãe. Sempre. Não é verdade? Pode ver que se fosse uma pessoa, ou duas, três, são milhares de pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Claro, o cientista vai dizer, não, que foi alguma coisa da mente, tudo, mas a partir do momento que tua mente para de trabalhar, então você não pensa. Exato. Então você não raciocina. Então você parou, então como é que explica isso? Claro, volto a dizer, né? Cada um tem a sua interpretação. Mas são milhares de pessoas que estiveram quase lá e voltaram e as pessoas entrevistaram essas pessoas que tiveram experiência e falaram, cara, é uma sensação assim de paz maravilhosa. A pessoa fica meio perdida, mas a sensação é, sabe, de, nossa, que legal, sabe, uma coisa esplêndida. Dentro do cristianismo, obviamente que o espiritismo faz parte do cristianismo, né? A gente pode assim dizer, existe a polarização espiritual, o céu e o inferno. Na doutrina espírita existe isso? Pois é, cara, existe até um livro também que é O Céu e o Inferno. Cara, não existe esse negócio de ou inferno para a doutrina espírita, não existe negócio de ou inferno. Como falo, o inferno aqui, né? Você está vivendo o inferno aqui, porque quando você vai para o outro lado, não tem essa... tem um negócio da mitologia, que é o cara com chifre, né, que é o capeta, que é não sei o quê. Inclusive tem até uma matéria, procura na internet, de um cara explicando isso aí. Por que isso? O capeta. Sabe o que é capeta? Capeta é uma capa pequena. E diziam que antigamente era um homem com uma capa pequenininha, que falou que era o capeta, que vinha, que não sei o quê. Não. Pra gente isso é história. Não tem esse negócio de, que você vai queimar no inferno. Entendeu? Não tem... isso aí é botar medo. Igual o negócio de pecado. Não faz isso porque é pecado. Aonde, cara? Aonde? Não tem esse negócio de, porque é pecado. Cada um sabe de si o que faz. Pode ver que o inferno está dentro da tua cabeça. É o julgamento. Tem pessoas que, tipo assim, foi ali, no momento
momento de raiva, matou um cara. E ele é preso, cara, em momento de raiva. Tu acha que ele não era assassino? Tu acha que ele não vai ficar com aquilo na cabeça? Cara, em momento de raiva ele matei o cara. Ele vai ficar pro resto da vida, até ele viver 100 anos, ele vai pensar nessa morte, nesse delito que ele cometeu. Sim. Né? Porque ele foi uma pessoa boa, e no momento ali de raiva, ele, sem querer, matou uma pessoa. Por mais que, entendeu, que o cara tenha aprontado, feito uma coisa, você foi lá e matou, e você é uma boa pessoa, tu vai com aquele inferno na tua cabeça, cara. Por isso que eu acho que não tem esse negócio de... Existe, já juntando uma coisa com a outra, os espíritos obsessores, que são aquelas pessoas que quando falecem, de repente, acho que talvez você ia entrar nesse assunto, que quando falecem não aceitam a morte. Tá, então antes da gente falar dos obsessores, vamos lá. A colônia a gente pode definir como se fosse o céu? O céu, eu digo assim, seria um lugar de muita paz, aonde você vai encontrar teus entes queridos. Entendeu? Claro, mas eu morri, já vou encontrar meu pai e minha mãe, de repente, não. Depende da tua evolução, aqui. Ok, mas aí no caso isso daí entra na questão da reencarnação. Você tem que voltar para daí... Evoluir. Aperfeiçoar. Isso aí. Quando você morre, você está lá do outro lado, dependendo aqui, é o que eu falo para todo mundo, você tem uma mochilinha, né? Você tem uma mochila nas costas. Tudo que você fizer vai para essa mochilinha. Até o bem que você deixou de fazer. Exato. Né? De repente, eu fiz o mal, não sei o quê. Teve o bem também que você deixou de fazer. E isso também vai pesar. Você poderia, de repente, ter uma coisa ali na tua frente para tu fazer o bem e tu deu as costas. No catolicismo, a gente encontra um outro plano espiritual que seria um ponto de equilíbrio entre o céu e o inferno que se chama purgatório. No espiritismo, a gente teria um umbral. Seria equivalente? Umbral é um assunto delicado esse aí do umbral, né, cara? Porque falam assim, as pessoas que se suicidam, que se matam, elas vão para o umbral, como vamos dizer assim, como se fosse um... Porque quem deu a vida foi Deus. E só Ele vai tirar no dia que... Né? E lembrando que o suicídio não é você chegar aqui, pular do prédio e se matar. Não. Para quem viu o nosso lar, o André Luiz, ele era médico, só que ele bebia. Ele bebia. Era alcoólatra. Então, o fígado dele... É a mesma coisa que você pegar eu vou lá na rodovia, vou pegar o carro e vou a 300 km por hora. Né? Pô, estou com pressa. Cara, se por acaso quando tu bater, tu estava tentando, era um suicídio indireto. É a mesma coisa o cigarro, claro. a bebida. Tu tá bebendo, sabe que faz mal. E quando chegar lá do outro lado, vão falar, cara... Tu prejudicou, a melhor coisa que tem é o teu corpo, é a máquina, igual eu falo que tem um perispírito, o perispírito é o espírito atrelado, o corpo atrelado ao perispírito. O que tu prejudica no teu corpo, prejudica também o espírito. Que, obviamente, eles estão em um certo equilíbrio, né? Exatamente. Por isso que eu falo, existe um umbral? Existe, mas lá... Se você cair na consciência que você precisa de ajuda, você será ajudado. Lá do outro lado. Tu tem que estar ciente que você está precisando de ajuda. O que aconteceu com o André Luiz no filme Nosso Lar foi isso. Mesmo ele estando lá do outro lado, no umbral, que ele foi para o umbral, até ele falou, mas eu era médico, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele falou, não, você exagerava um pouco ali na dose, e aconteceu isso. Tá, mas eu não sei que ele tipo meio esnobando, sabe? E chegavam os espíritos de luz lá, André Luiz, vamos lá, que não sei o que, ele ficava meio que esnobando. Então tá, quando tu achar que precisa de ajuda, então chama a gente, que a gente... Né? E foi o que aconteceu, ele ficou muito tempo no umbral, que aí ele foi para a luz. E mesmo ele indo lá para o nosso lar, no lugar que ele estava lá, até falaram, ele tinha aptidão, ele era médico, ele queria meio que ser snob, e falaram, aqui não, que todo mundo é igual. Sim. Né? Exato. Ô, Genilson, me diz uma coisa, agora sim vamos entrar no tema dos espíritos obsessores. Os espíritos obsessores estão no umbral ou nem chegaram a ir para o umbral? Às vezes sim, chega. Tem aquela famosa alma penada. O que é a alma penada, cara? Aquela que não se conforma com a morte. E ficam aqui, vamos dizer assim, obsessores é mais para incomodar, mas tem aquelas que não se conformam com a morte
e ficam aqui, que tem um patrimônio de milhões, e fica aqui. Não incomoda, mas ficam por aí. Fica vagando por aí. Isso, porque achando que ainda está vivo. Sim. Acha que ainda está vivo. É igual o filme, quem viu aquele filme do Ghost, ele achava que estava vivo ainda, depois ele mostrou sinal que ele estava por lá, para a moça, para a mocinha ali, para a mulher dele. Tem pessoas que não se conformam com a morte. No filme, na novela A Viagem, relata muito isso. Era aquele rapaz que era meio bandido. Guilherme Fontes? Isso, era o ator Guilherme Fontes, e ele era meio bandido, meio um cara perturbado, tudo, e aí ele achou que todo mundo queria ferrar com ele, né? E ele acabou sendo morto, morreu, e ele morreu com aquele pensamento de vingança. Ele morreu com aquele pensamento de vingança. E o que ele... E ele quis ficar aqui para vingar, quer dizer, esses são os tipos de espíritos obsessores, que querem incomodar, que querem... Aí, o que é melhor fazer? Se tu acha que está sendo incomodado por um espírito obsessor, oração para que esse espírito siga a luz. Tem até uma série que parou, que era de uma moça, que ela fazia isso. Eu lembro que era uma série, Ghost Whispers, que acabou essa série. Que ela era casada com um cara do SAMU até, e ela fazia isso. Ia lá, teve uma casa onde pegou fogo e tinha espíritos ali que não estavam encontrando luz. Ela ia lá, fazia uma oração, todo dia, e falou, e seguia, e fazia as pessoas seguirem para a luz, porque eles não pertencem mais aqui, mas sim no outro plano. Então tu tá me dizendo assim, Genilson, que às vezes a pessoa ela pode levar uma vida má durante a vida inteira. Ela falece e ela não mudou. Não muda. Só que segundo obviamente a sua crença, uma outra pessoa, um terceiro, digamos assim, através de um ato pode ajudar ela do outro lado? Sim. Isso que eu digo, a pessoa tem que querer. Porque assim, quando eu morrer, eu vou ser o Genilson ainda. Eu pensava que assim, quando eu morrer eu vou ser um anjinho, vou ficar tocando harpa, e vou ter uns pensamentos. Não, eu vou ser o Genilson ainda, entendeu? Claro, lá do outro lado tu vai ter um discernimento melhor. Pô, eu estou aqui do outro lado, tem pessoas, mentores espirituais que estão te ajudando ali, te esclarecendo coisas, porque tu morreu, tu vai ficar meio que, igual eu te falei, de repente tu vai encontrar teu avô, tua avó, mas depende do teu grau de evolução, não. Aí irão aparecer mentores espirituais para te orientar, Genilson. Agora você não pertence mais ao mundo de lá, você está no mundo de cá agora, e aqui é assim, assim, assim. Aí você tem que ter uma mente super aberta para aceitar. O Espiritismo acredita em Espírito Santo? Em Espírito Santo? Como a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cara, igual eu te falei, a gente não desacredita em nada, entendeu? Existe, claro, a partir do momento que nós acreditamos no Espírito, uma alma, claro que sim. São, igual eu te falei, são coisas perfeitas. Sim. Entendeu? São espíritos perfeitos. Claro que sim. Isso aí, não tenha dúvida, nós acreditamos sim. Dentro da linha kardecista, ou, de um grosso modo falando, do Espiritismo, novamente, sem ser redundante, vocês acreditam em vida extraterrestre? Cara, é bem complicado tocar nesse assunto, porque assim, será que só nosso planeta, será que Deus fez só o nosso planeta, só pra gente, só nós? Temos vida aqui? Cara, é bem provável que sim. O Espiritismo, eu acho que acredita, sim, acredita. Por quê? E bem provável que são espíritos evoluídos, que querem tentar ajudar. Você vê em todo lugar, assim como as experiências que eu falei, quase morte em todo lugar, em todo lugar há sinais de alguém que viu um ET, uma nave. O cosmos é muito abrangente. Exatamente, cara. Não é possível que só aqui tem vida. E são espíritos evoluídos. O que tinha que fazer? Porque assim, as pessoas, voltando em relação aos filmes, que eu falei que geralmente eles estragam a doutrina espírita dizendo, o fantasma, não sei o quê, né? É a mesma coisa com os extraterrestres, né? Que eles falam que eles vão vir para destruir o mundo. Eu acho pelo contrário. Eu acho que o humano, se conseguisse um contato, né, deixasse ele se aproximar, porque é claro que eles estão lá, tu acha que os ETs, eles não se ligam que a gente, se eles se aproximarem, a gente vai querer meter bala nele. E não, né, velho? Vão querer, olá, muito perguntar, eu acho que eles não são ameaça, acho que eles são uma solução. Desce uma espaçonave e eles vão chegar e falar assim, a gente tem a cura para AIDS, para o coronavírus.
Pro câncer. Pro câncer, todas as doenças que tem nesse mundo, cara, nós temos a cura. Já pensou? Seria sensacional, né? Entendeu? Eu acho que sim, existe sim, eu volto a falar, acho que não só vida aqui na Terra, mas eu acho que vida fora da Terra também. Muito bem. Genilson de Oliveira Santos, seguidor da doutrina espírita kardecista. Morte, fim ou recomeço? É a continuação. Na verdade é isso, né? Não é o fim. Continua. O seu espírito continua. Porque aqui só é a carcaça. Por dentro nós temos um espírito que seria a energia que nos faz pensar, né? Chorar, amar, né? Odiar, né? Infelizmente. E você morreu, a carcaça se vai. O espírito continua. Então a morte seria, vamos dizer, a continuação. Por isso passagem. Exatamente. Você passa dessa e, como eu disse anteriormente, com teus mesmos pensamentos. Você tem o mesmo pensamento lado do lado. Só ultrapassa. Só ultrapassa. Claro, tu vai ficar meio perdido, né? Imagina, tu tá, né, em outro lugar, né? Mas, como eu te disse também, os mentores vão te orientar e você vai tentar entender que lá do outro lado agora é do outro lado. É uma continuação. Genilson, muito obrigado, quero te agradecer muito, explanou muito meu conhecimento, eu creio que o conhecimento dos nossos internautas, né, e seguidores também. A gente volta a se falar. Obrigado mesmo. Beleza, obrigado pelo espaço. E aquela história, é interessante você ter uma religião, né? Seja ela espírita, seja ela católica, Verdade. seja ela evangélica. Cara, procure a religião na sua vida. É essa o exemplo de vida que todo mundo devia ter, é ter uma religião na sua vida. Muito bem, penso, logo pergunto com o tema morte, fim ou recomeço. A gente traz convidados para trazer a sua visão de acordo com a sua opinião própria e de acordo com a sua linha de pensamento, né? Também dentro da sua religião. A gente se fala na próxima quarta-feira. Até logo!